Imagina a cena. Moisés sobe ao Monte Nebo, seus olhos contemplam a terra prometida, e ali ele morre sem dar um passo sequer nela. Mas a sua missão, essa estava completa. No nosso dia 103, a gente chega ao finalzinho do Deuteronômio com essa bênção final de Moisés. Em seguida, o Salmo 105 nos mostra a incrível fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade de Israel. Paulo, preocupado, envia Timóteo para fortalecer os tessalonicenses. E, por fim, o Catecismo nos revela algo lindo. A missão de Cristo é uma missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Então, se o que se busca hoje é entender o significado da bênção final de Moisés, o porquê o Salmo 105 celebra tanto a fidelidade de Deus mesmo com a teimosia do povo, ou como Paulo cuidou de uma comunidade tão frágil e perseguida, ou ainda, o que o Catecismo quer dizer com essa missão conjunta de Cristo e do Espírito, então esta nossa reflexão de hoje é o lugar certo. Vamos mergulhar juntos em Deuteronômio 33 e 34, no Salmo 105, em 1 Tessalonicenses 3 e nos parágrafos 727 a 730 do Catecismo. Vamos lá então! Nosso roteiro de hoje vai nos levar do legado de um grande profeta até a nossa própria missão. A gente vai ver a conclusão da jornada de Moisés, o coração paciente de Deus, o cuidado de um apóstolo e a promessa viva do Espírito Santo. E começamos pelo fim, o fim da jornada de Moisés. Antes de morrer, ele se volta para as tribos de Israel, uma a uma, e pronuncia uma bênção profética sobre o futuro delas. É a palavra final de um líder que os guiou por 40 longos anos. É lindo ver como cada bênção é única, sabe? Para Rúben, o desejo da vida. Para Judá, a liderança. Levi recebe a responsabilidade de cuidar da aliança. Benjamim, o amado, descansa seguro. José recebe a abundância da criação. Gade é a força da justiça. Naftali é preenchido com favor. E Aser com a riqueza simbolizada pelo óleo. São palavras que realmente moldam a identidade de um povo. Depois de abençoar cada tribo, Moisés eleva o olhar. A bênção final não é sobre Israel, mas sobre o Deus de Israel. É como se ele dissesse: olhem, a maior bênção de todas é quem vocês têm. Ele é o refúgio, são os braços eternos que sustentam todo o povo. Essa é a verdadeira herança deles. E então, com a missão cumprida, Moisés sobe ao Monte Nebo. Ele morre aos 120 anos, e a Escritura faz questão de dizer que a sua vista não se enfraqueceu e o seu vigor não se abalou. Ele serviu a Deus com tudo o que tinha, até o último suspiro. O último capítulo de Deuteronômio é um resumo poderoso da vida dele. Nenhum outro profeta teve a intimidade que Moisés teve com Deus. Ele falou com o Senhor face a face. Com a morte dele, uma era se encerra e Josué, cheio do espírito de sabedoria, se levanta para começar a próxima. Agora, a fidelidade de Moisés contrasta, e muito, com o que a gente vê no Salmo 105. Esse salmo é um hino que celebra a fidelidade de Deus justamente porque a infidelidade do povo era crônica, era constante. Essa é a tensão central do salmo e é gritante. De um lado, as ações de Deus, do outro, as reações do povo. Deus faz milagres e eles esquecem. Deus abre o mar e eles constroem um ídolo. Deus lhes dá uma terra de delícias e eles a desprezam. Chegam ao ponto terrível de sacrificar os próprios filhos a demônios. É uma história de rebelião contínua. E, no entanto, apesar dessa história terrível, o Salmo não termina com condenação. Ele termina com um clamor por salvação. O povo reconhece que a sua única esperança não está na própria capacidade de ser fiel, mas na misericórdia de Deus que nunca, nunca falha. É um pedido para ser reunido a fim de louvar. Do Antigo Testamento, a gente dá um salto para a jovem igreja do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, vemos o apóstolo Paulo expressando uma preocupação pastoral muito profunda por uma comunidade que ele amava, mas que estava sofrendo perseguição. A narrativa é muito pessoal, muito humana. Paulo está tão ansioso que diz que não podia mais esperar. Ele fica sozinho em Atenas e envia seu filho na fé, Timóteo, com uma missão bem clara: fortalecer e encorajar a igreja. A espera deve ter sido angustiante, mas então Timóteo retorna com a melhor notícia possível. A alegria de Paulo está totalmente ligada à firmeza da fé dos tessalonicenses. Ele usa uma linguagem muito forte para expressar isso. Agora, sim, tornamos a viver. A vida e o ministério dele encontram sentido e consolo no fato de que a fé daquela gente permaneceu forte, mesmo sob pressão. É um retrato lindo do coração de um pastor.
E, finalmente, vamos para a nossa leitura do Catecismo, que eleva a nossa perspectiva para a obra da Trindade. Aqui, a Igreja nos ensina sobre essa relação inseparável entre Jesus Cristo e o Espírito Santo na obra da salvação. O Catecismo nos diz que não dá para pensar na missão de Jesus sem pensar na missão do Espírito Santo. É como se fossem duas mãos trabalhando juntas na mesma obra. O próprio título Cristo significa ungido, e a unção de Jesus é o Espírito Santo. Desde o seu primeiro momento na Terra, ele age em total união com o Espírito. Durante seu ministério, Jesus promete a vinda desse outro Paráclito, um defensor, um advogado, e olhem só as funções dele. O Espírito não vem com uma missão própria, mas para continuar e aprofundar a missão de Cristo. Ele ensina, lembra, testifica, guia e glorifica Jesus. A obra do Espírito é sempre centrada em Cristo. É depois da ressurreição que acontece a grande transição. Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, a missão divina que ele compartilhou com o Espírito é entregue e se torna a missão ativa da Igreja. A mesma missão agora continua através de nós. Com essas leituras em mente, vamos trazer essa palavra para a nossa vida. Como é que essas histórias antigas e essa doutrina tão profunda se conectam com a nossa realidade hoje? A questão é exatamente essa. Onde é que a gente se encontra nessas narrativas? Como a palavra de hoje ilumina as nossas próprias jornadas, as nossas lutas e as nossas esperanças? Talvez alguém se identifique com aquele sentimento de ter uma missão incompleta, como Moisés olhando para uma terra na qual não entraria. Ou talvez o Salmo 105 ressoe de um jeito doloroso ao se reconhecer a própria infidelidade. É possível sentir a ansiedade de Paulo por aqueles que se ama. Ou talvez o Espírito Santo pareça mais uma ideia teológica do que uma presença ativa e uma missão na vida. A Escritura acolhe esses sentimentos. É verdade, Moisés não entrou na terra, mas sua missão estava completa aos olhos de Deus. Ele formou um povo. O Salmo 105 nos confronta, né? Quantas vezes nos esquecemos do Senhor logo depois de sermos salvos por Ele? Paulo sentiu uma ansiedade real, porque o cuidado por quem a gente forma na fé não acaba com a pregação. E o Espírito pode parecer algo abstrato, quando na verdade ele foi dado para ser soprado sobre cada discípulo. A solução que a palavra nos oferece hoje é esta: a missão cumprida aos olhos de Deus é o que importa. Moisés pôde descansar nos braços eternos. O Salmo 105 nos convida à humildade. A misericórdia de Deus é a nossa única âncora. Paulo nos mostra que o cuidado pastoral exige enviar, orar e se alegrar com a fé dos outros. E o Espírito soprado por Cristo é a missão da Igreja que continua em nós. A resposta é descansar, humilhar-se e se deixar soprar pelo Espírito. A grande lição do dia 103, então, é esta: Deus completa o que ele começa. Moisés morreu sem entrar na terra, mas sua missão estava plena aos olhos de Deus. O Salmo 105 revela que a misericórdia de Deus não desiste, mesmo diante de décadas de infidelidade. Paulo se alegrou com a perseverança dos Tessalonicenses, porque a fé que suporta tribulações é fé de verdade. E o Espírito soprado por Cristo não é uma promessa distante, é a missão da Igreja acontecendo em nós, agora. Deus completa o que começou. E a pergunta final que fica no ar é: como vamos continuar a missão que foi soprada em nós? Não vamos parar essa jornada de fé. O hábito se forma na constância. Clicando no vídeo da tela final, já seguimos para o dia 104. E não se esqueça de comentar dia 103 concluído para a gente continuar crescendo em comunidade. Nos vemos amanhã. E que a nossa jornada de fé não pare por aqui. Afinal, o hábito se forma na constância. Aqui na descrição tem um link com todo o conteúdo deste estudo para ler de graça e se aproximar ainda mais da palavra.